Olá, povo de Deus, meus amigos do YouTube. É com satisfação que vamos compartilhar mais uma palavra do Senhor nosso Deus. Está em Coríntios, 1 Coríntios, no capítulo 4, na primeira epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 4, verso 1. Que aos homens nos considerem, pois, como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Pai Santo, em nome de Jesus, eu te louvo pela tua grandeza, pela tua majestade, pela tua soberania. Eu te louvo porque o Senhor, o Pai querido, é maravilhoso. O Senhor nos ama e nos ama com amor eterno, intenso e grandioso e profundo. Pai querido, que o Senhor abençoe cada pessoa que entrar em contato com esse conteúdo, que venha ser por ti abençoado, venha ser por ti tocado, venha ser por ti despertado, Senhor meu Deus, a compreender a tua palavra e a receber do Senhor aquilo que o Senhor tem para cada vida. Em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo eu te oro. Bom, pessoal, antes de compartilharmos da palavra, eu peço a você que começou a ver esse vídeo aí, que já tem a mãozinha ali, aperta essa mãozinha, curta. Tem um espaço ali para comentário, clica lá, faça um comentário. Se além disso você puder compartilhar nas suas redes sociais, ou compartilhar com um amigo ou uma amiga, é muito melhor ainda. E se você ainda não se inscreveu no canal, tenha um espacinho aí onde está falando inscreva-se. Clica aí que você vai estar inscrito, não paga nada, não te custa coisa alguma, mas com isso você nos ajuda a proclamar a palavra de Deus. E a plataforma, quanto mais pessoas inscritas, quanto mais pessoas que curtem, que comentam, que compartilham, mais a plataforma entrega esse conteúdo para que mais pessoas também possam ver. Dito isso, então, vamos compartilhar a palavra do Senhor, nosso Deus. O apóstolo Paulo aqui, ele tinha sido chamado para resolver um problema que estava acontecendo na igreja de Corinto. A igreja estava dividida com vários pensamentos, com vários conceitos, com várias pregações e vários partidos dentro da igreja. De maneira que uns diziam que era de Paulo, outros diziam que era de Pedro, outros diziam que era de Apolo, outros diziam que era de Cristo. E segundo as más línguas, piores eram os que diziam que era de Cristo. Não temos como afirmar isso, mas brincadeiras à parte, o importante é que a igreja estava toda dividida, cada um puxando a sardinha para um determinado líder, para uma determinada pessoa, e o apóstolo Paulo então foi chamado para orientar a igreja qual a postura correta, o posicionamento adequado da igreja diante das situações, diante dos problemas. E o apóstolo Paulo, então, escreve para a igreja de Corinto, e entre várias coisas que ele fala, ele diz o seguinte: importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Ele argumenta com o pessoal: por acaso eu morri na cruz por vocês? Por acaso Paulo morreu, por acaso Pedro morreu na cruz por vocês? Por acaso Apolo morreu na cruz por vocês? Então, os homens, nós, somos dádivas de Deus. A palavra do Senhor nos fala lá em Efésios que o Senhor mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, para o aperfeiçoamento dos santos, para a edificação da igreja. Então, os ministros de Deus, os homens dons, os homens dádivas, aquelas pessoas que Deus escolheu e doou à sua igreja para cooperar com ela, essas pessoas devem ser identificadas como ministros de Deus. Embora ministro, a palavra ministro, parece ser uma palavra pomposa, dentro do nosso contexto brasileiro aqui, a gente vê os ministros, são pessoas importantes, são pessoas influentes, são pessoas que têm ali a função de administrar uma determinada pasta, e nessa pasta ele tem um orçamento, às vezes milionário, para administrar, tem várias coisas para fazer e daí por diante. E muitas pessoas, eles trazem esse termo ministro, eles têm na sua mente o termo ministro, baseado nesse conceito atual. Mas quando nós olhamos a etimologia da palavra ministro no grego, a palavra ministro nada mais é do que a palavra servo, é a mesma palavra para servo. Então eu disse que o Senhor mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, à edificação da igreja. Foram dados à igreja para servir a igreja.
Muitas pessoas hoje querem ter um status especial. Eu sou ministro do Evangelho. E aí eu quero ter tantos salários. Eu quero cobrar tanto para fazer uma palestra. Eu quero fazer... Irmãos, ministro do Evangelho é aquele que é dado por Deus para servir a sua igreja. Eu não estou falando que a pessoa não deva ser remunerada. Eu não estou dizendo que a pessoa não deva, uma vez que ele se dedica àquele trabalho, que ele viva daquele trabalho. Eu não estou dizendo isso. Mas eu estou dizendo que a palavra ministro é a palavra servo. Os ministros de Deus são dados à igreja para servir a igreja. O apóstolo Paulo não fala que é importante que a igreja nos reconheça como apóstolos. Ele não fala que é importante que a igreja nos reconheça como profetas, como evangelistas, como pastores, como mestres. Mas ele diz que importa que os crentes, que a igreja nos reconheçam como servos de Deus, como ministros do Senhor e despenseiros dos dons celestiais. Irmãos, é muito importante nós entendermos quem nós somos. Eu preguei na semana passada exatamente o tema quem eu sou, para falar da identidade. Nós vivemos num mundo complicado, onde as pessoas cada vez mais têm crise de identidade. Um mundo todo recente de líderes, porque às vezes procuram de um lado e de outro e não encontra pessoas que destaquem nessa área, pessoas que têm uma autoimagem adequada, correta, curada, sarada, e que têm uma identidade correta para gerir as coisas, para administrar, para conduzir as situações. Na igreja não é diferente. Na igreja também, pessoas com crise de identidade. As pessoas querem ser mais do que elas são. Querem ser mais do que elas são. Muitos que eram pastores, hoje passaram a ser chamados de bispos. Outros se promoveram logo a apóstolos e daí por diante. Eu não vejo problema nenhum, porque verdadeiramente existe um ministério apostólico. E eu não tenho dúvida disso. Não é? Mas não é o título que vai fazer de alguém um apóstolo. Eu sou pastor há 31 anos, mas não é o título que faz de mim um pastor. Eu sou chamado de pastor, eu fui ordenado pastor, mas o meu dom natural é de mestre, é de ensino, é de proclamar a palavra do Senhor. Pastoreio também, faço o trabalho de pastor também, de aconselhamento, de escutar, de visitas, mas esse não é o meu dom primário, o meu dom principal. O meu dom principal é de falar, é de ensinar, é de orientar. Não é? Então, importa que as pessoas, não importa se eu sou chamado de pastor, mas é importante que a pessoa saiba que eu sou um servo de Deus, que eu sou um servo da igreja do Senhor, que eu sou um ministro de Deus, ou seja, uma pessoa escolhida por Deus e dado e doado à igreja para servir a igreja dentro do propósito de Deus, dentro da vontade de Deus, dentro das coisas do Senhor. Mas a outra parte do versículo fala que importa que sejamos ministros de Deus. Essa é a primeira parte. Precisamos ser servos de Deus, servos da igreja do Senhor. Mas tem uma segunda parte que diz que e nos reconhece que somos ministros de Deus, mas não somente isso, mas despenseiros dos mistérios de Deus. O que é um dispenseiro? Hoje muitas pessoas não têm muita ideia do que é isso. Às vezes a gente falando que se a gente não explicar, as pessoas não vão entender. Num passado recente, não é? Era muito comum as casas terem uma despensa. E naquela despensa ali as pessoas guardavam os mantimentos. Não é? A pessoa no interior, às vezes que vivia da agricultura, então ele pegava as coisas e colocava naquela despensa. A pessoa às vezes comprava, era um saco de feijão. E quando eu falo de um saco, não é um pacotinho de 1 quilo, não. É um saco de 60 quilos, né? De feijão, de arroz, né? De açúcar. Comprava ali latas de óleo de 20 litros e tal. E daí por diante. E geralmente comprava as coisas assim, em quantidade maior. E porque as pessoas não tinham o acesso que tem hoje aos supermercados, a poder repor os seus produtos. Então, eles compravam produtos, às vezes, para 6 meses, para 1 ano, e daí por diante. E quando acabava aquilo, eles repunham, eles faziam outra compra. Mas não era como hoje, que você vai no supermercado todo final de semana, ou uma vez por mês, você faz a compra do mês. Então, toda casa, ela tinha um local que era chamado de despensa.
Era um lugar onde você armazenava ali o feijão, o arroz, armazenava o óleo, armazenava as coisas. Às vezes a pessoa matava um porco ali e fazia todo aquele porco, e depois colocava ele na gordura, né, para conservar ali, porque muitas pessoas na época não tinha luz elétrica, não tinha geladeira. Então, um meio de conservar, natural de conservar, é você fritava ali a carne de porco ali, fritava e colocava na carne de gordura, e mesmo a carne de boi também, a pessoa colocava na carne de gordura e depois diante, ou então secava, né? Colocava sal e tal, só que na gordura dura mais tempo do que a carne seca. E assim era muito comum. E geralmente, à medida que precisava alguma coisa na casa, você ia lá na despensa e retirava de lá o que era necessário, né? Às vezes acabava um sabão, aí você ia lá e pegava um sabão, acabava um óleo, você ia lá e pegava um óleo, acabava, e daí por diante. Aquilo que você precisava, você entrava na despensa e retirava. O apóstolo Paulo fala que os servos de Deus, os pastores, os homens dádivas do Senhor, os homens dons do Senhor, precisam ser reconhecidos pela igreja como servos de Deus, mas o servo que tem a chave da despensa de Deus e que com autorização de Deus, ele acessa a despensa celestial e traz de lá o que é necessário para abençoar as pessoas no dia a dia. Muitas pessoas tentam burlar isso aí. No passado, quando nós lemos lá no Antigo Testamento, a história dos povos, a história bíblica, né, dos povos, o conceito bíblico de formação do mundo e tal, e depois ali do dilúvio, a nova comunidade foi surgindo, foi crescendo, e tinha um moço lá chamado Nimrod, ou Nirod, né? E esse moço, então, ele se tornou um líder, ele era um caçador, ou seja, um homem valente, um homem que saía, ia atrás, perseguia uma caça, e colocava armadilhas ali, pegava aquela caça e levava, e ele se tornou famoso, ele adquiriu habilidades nessa arte de caçar, de conseguir pegar a presa que ele queria e daí por diante. E juntou então a Nimrod muitas pessoas, uma comunidade grande de pessoas. E um dia então Nimrod teve uma ideia: vamos construir uma torre aqui que chegue até o céu e vamos firmar aqui um nome. E essa palavra era contrária à palavra de Deus para a humanidade daquela época. Porque a palavra de Deus para aquela época é que as pessoas povoassem a terra. É que a humanidade povoasse a terra. Não era para ficar restrito a um lugar. Não era para ficar restrito a uma única região. Mas que percorresse a terra e povoasse a terra. Então, aquela atitude de Nimrod era uma atitude de rebeldia. Uma atitude que afrontava a Deus. E como ele sabia que estava afrontando a Deus, então ele propõe construir uma torre que chegasse até o céu. E aí você vai pensar o seguinte: o que alguém quer fazer uma torre para chegar até o céu? O que ele pretende fazer? Eu não sei o que você pensa. A Bíblia não fala o que eu queria fazer. Mas eu tenho um pensamento que Nimrod queria saquear o céu. Ele era valente aqui na terra. Ele era um guerreiro aqui na terra. E ele então teve aquela liderança, ele então juntou as pessoas e falou: vamos fazer uma torre e vai chegar até os céus. E na minha maneira de pensar, Nimrod queria saquear os céus. Nimrod queria entrar nos céus como um Joãozinho e o pé de feijão lá, subiu e chegou até o lugar dos gigantes e lá roubou a sua galinha que botava ovo de ouro. Eu penso também que Nimrod queria chegar até os céus através daquela torre e saquear os céus e entrar na despensa de Deus e pegar como despojo as riquezas celestiais e trazer aqui para a terra. Irmãos, alguém pode falar: mas pastor, isso é uma loucura que você está falando. Que seja. Na verdade, para que ele ia fazer uma torre para chegar ao céu? Para que ele pretendia fazer uma torre para chegar até o céu se não fosse para isso? Então eu acredito que ele queria saquear os céus. E assim, no decorrer da história, muitas pessoas tentam de alguma maneira saquear os céus. Muitas pessoas tentam forçar Deus a fazer por eles, às vezes, as coisas na base da malandragem, na base da expertise, na base da barganha, na base de um monte de coisa. Ele acha que ele consegue tirar da despensa de Deus o que Deus não quer dar a ele, que Deus vai ser forçado a fazer alguma coisa por ele. Irmãos, ninguém pode forçar Deus a coisa alguma. Nimrod teve aquele intento no coração de construir uma torre e tal, e chega até os céus. E Deus então derrubou aquela torre.
E Deus então confundiu a língua das pessoas ali, e as pessoas começaram cada um a falar uma língua diferente, e as pessoas não se entendiam, mas um que começou a falar a mesma língua, começou a juntar aquele que falava, que entendia o outro, começou a juntar aquelas pessoas, o que não entendia saía de perto e ia procurando quem ele entendia, e foi formando então os povos, as nações e daí por diante. Esse é o conceito bíblico. Né? Ah, pastor, não concordo. Não tem problema, você pode não concordar, mas esse é o conceito bíblico de formação, é a maneira como a Bíblia fala da formação dos povos e daí por diante. E assim é. Bom, mas, ou seja, o intento de Nimrod de saquear o céu foi frustrado. O intento de Nimrod de forçar, de tirar de Deus as coisas de maneira forçosa, caiu por terra. Ele foi humilhado, ele foi envergonhado, o intento dele caiu por terra, as pessoas teve que espalhar e cada um para o seu canto, e cumpriu-se então o propósito de Deus, uma vez que não foi de livre e espontânea vontade, não foi por querer, eles foram forçados pelas circunstâncias a cumprir aquele propósito de Deus e daí por diante. O pessoal uma vez estava tendo um avivamento e Pedro estava orando pelas pessoas e impondo as mãos sobre as pessoas na cidade de Samaria, as pessoas eram curadas, as pessoas recebiam o Espírito Santo, e ali tinha um moço ali que era mago, que era mágico, e ele estava acostumado a enganar os outros, acostumado a ludibriar os outros com os seus truques de mágica, e ele via Pedro orando as pessoas eram curadas, as pessoas eram libertas, e Pedro orava pelas pessoas que aceitavam a Cristo, as pessoas recebiam o Espírito Santo de Deus. Então ele propõe, olha, quanto vocês querem para vocês me conceder também esse dom, essa habilidade, para quem orar a pessoa for curada, para quem orar a pessoa receba o Espírito. E Pedro falou com ele, olha, você está tentando que com recursos humanos você vai adquirir as coisas de Deus. Afasta de ti essa maldade, arrepende, para que não te aconteça algo muito ruim. Ou seja, aquele moço de uma maneira não conhecia Deus, não tinha experimentado Deus na sua vida, não tinha tido um encontro transformador com Deus, então ele achava que podia entrar na despensa de Deus e pegar as coisas, que com dinheiro você podia comprar esse dom, que com dinheiro você podia comprar essas coisas. Muitas pessoas têm feito isso. Pastores que às vezes formam ali um grupo de pessoas pela sua habilidade, pela sua liderança, igual o Nimrod, e vêm as pessoas e se juntam a ele, e de repente chega uma igreja maior, ele vende aquela igreja para uma outra igreja. Pessoas que não têm acesso à despensa de Deus, mas que têm um dom natural de influenciar as pessoas, de liderar, às vezes de falar, às vezes fala bem, consegue despertar nas pessoas um determinado interesse, ou às vezes um interesse comum, e as pessoas então se juntam ali e começam a ceder àquela liderança, e começam a apoiar aquela liderança, mas de pessoas que nunca acessaram a dispensa de Deus. Porque para acessar a dispensa de Deus, não é a pessoa usar um título de apóstolo, não é a pessoa usar um título de pastor, não é a pessoa usar um título de missionário, não é a pessoa usar um título de profeta, ou qualquer outro título pomposo no meio eclesiástico. É o fato da pessoa ser um servo de Deus, ser um filho do Deus bendito, e se colocar diante de Deus para servir a Deus e para servir a sua igreja. É essa pessoa que é dada a ele a chave da despensa dos céus. É essa pessoa que pela bondade de Deus, pela misericórdia de Deus, com a permissão de Deus, ele acessa a despensa dos céus e traz de lá a bênção que o povo de Deus precisa aqui na terra. Uma palavra de paz, uma palavra que edifica, uma palavra que desperta a pessoa a ter vida na presença de Deus, ter comunhão com Deus, ter uma vida realmente assim, cheia da graça do Senhor, sabendo que Deus, ele não aceita barganha, que Deus não faz barganha com o homem, que Deus não, mas Deus dá liberalmente, mas não é todos que têm acesso a essa dispensa. Quem tem acesso a essa dispensa são os servos de Deus, a quem Deus concede a chave para acessar a dispensa de Deus, não em favor próprio, não para a sua autopromoção, mas para promover o reino de Deus, para promover a obra do Senhor, para promover as coisas do Senhor. Então essa pessoa, com a permissão de Deus, ele ora e o céu se abre e pessoas são abençoadas, pessoas são fortalecidas, pessoas têm as suas vidas impactadas com a pregação do Evangelho, pessoas largam vícios, pessoas que às vezes os outros já tinham dito para ele, para esse aí não tem mais jeito, para esse aí não tem mais solução, mas um dia que essa pessoa ouve a palavra de Deus, e a palavra de Deus
Deus entra no seu coração e tira dali as trevas, expulsa dali a escuridão e faz resplandecer a luz do Senhor lá dentro. Aquela pessoa nunca mais faz uso da substância que usava e muda de vida e entrega o seu coração para o Senhor e começa a andar para o Senhor e se torna uma nova criatura, um homem, uma mulher temente a Deus, vinculado aos céus, vinculados a Deus, vinculado às coisas de Deus, empenhados em estar com o Senhor. Então, meus irmãos, muitos títulos pomposos tem por aí, mas esses títulos não têm poder para mudar a vida de ninguém. Muitas pessoas têm usado esses títulos para extorquir o povo de Deus, para espoliar o povo de Deus. Hoje eu vi, com muita vergonha, com muita tristeza, eu vi um líder, um camarada que é chamado de pastor, que é deputado federal, pedir que o povo contribuísse, mandasse Pix para socorrer um ex-presidente, uma pessoa que cometeu inúmeros crimes, que cometeu inúmeras coisas, e pedindo o povo para que mandasse Pix para aquelas pessoas. Uma pessoa que tem muitos e muitos imóveis, por que ele não vende os imóveis dele? Vai pagar as multas dos crimes que ele cometeu. Mas a pessoa chamar o povo de Deus, chamar as pessoas para fazer isso. Quantas pessoas da igreja precisando de ajuda, precisando de apoio, e a pessoa não move um dedo, mas pelo contrário, tira cada vez mais do rebanho do Senhor, porque estão usando o nome de pastor para se dar bem, para ganhar eleições, para conseguir posições aqui na terra, mas não têm acesso à dispensa de Deus, não têm acesso à presença de Deus, não estão vinculados com Deus, o intento do coração deles é maldito, é maligno, só pede coisas ruins, para prejudicar ainda mais o povo do Senhor. Mas o servo verdadeiro do Senhor, tendo o nome de pastor ou não, tendo o nome de apóstolo ou não, tendo o nome de profeta ou não, tendo o nome de mestre ou não, ele como servo do Senhor, ele com a permissão do Deus Todo-Poderoso, ele entra na dispensa de Deus, nele tem a chave da dispensa de Deus e traz dos céus a bênção para a igreja onde ele faz parte, para o povo de Deus, para fortalecer o fraco, para levantar o caído, para curar o enfermo, para trazer ânimo e esperança para o abatido e desanimado, para estimular e incentivar as pessoas a proclamar, digo fraco, eu sou forte, ou seja, com a graça de Deus eu vou sair dessa, com a graça de Deus eu vou vencer, com a graça de Deus eu vou alcançar a vitória, com a graça de Deus a minha vida vai ser mudada, a minha vida vai ser transformada, com a graça de Deus. Eu vou me tornar também um servo do Senhor, um ministro de Deus, alguém que acessa a dispensa do Senhor também, para do mesmo jeito que eu fui abençoado, com a graça e o poder de Deus, poder abençoar a outros. Então, meu irmão e minha irmã, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, fique esperto. Muitas pessoas têm saído do mundo afora e têm enganado as pessoas, e têm prejudicado as pessoas, e têm usado o bom nome do Senhor para se dar bem, para a sua autopromoção, para o seu autoenriquecimento, mas não tem nenhum cuidado com o povo de Deus, não tem nenhuma preocupação com o povo de Deus, não tem nenhum zelo com o povo de Deus. Se ele pudesse, ele fazia como Nimrod, ele construiria uma torre, ele entraria nos céus, ele saquearia os céus, igual o Joãozinho fez com o gigante. Mas o nosso Deus não é o gigante. Nosso Deus não se permite ser saqueado. O nosso Deus não se permite ser roubado. O nosso Deus não se permite ser espoliado. O nosso Deus não se permite ser esculhambado. Pelo contrário, a palavra de Deus fala de Deus não se zomba. Isso que o homem plantar, isso também ceifará. Então, meu irmão e minha irmã, vamos entrar na dispensa do Senhor como servos do Senhor, humildemente, com a permissão do Senhor, tendo a chave que Ele nos concede na mão e trazer de lá a bênção do Senhor, que vai abençoar a nossa vida e vai abençoar todos aqueles que estão perto de nós. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor te proteja, que o Senhor esteja sempre com você na sua caminhada, no nome de Jesus.